Olá, amigos da TV Babitonga, canal 9, aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Quem é Quem? Meu nome é Valmir Moraes e você fica sabendo a partir de agora das novidades do maravilhoso mundo do empreendedorismo. Por diversas vezes aqui no programa Quem é Quem, eu estive reclamando, criticando, elogiando e hoje eu venho para lhe fazer uma pergunta que deve fazer você pensar nessa noite de segunda-feira. A vida é somente nascer, trabalhar e morrer? É só isso realmente que temos para nós? Será que existe algo, pode existir um mundo melhor que esse? E eu não estou aqui falando de religião, tá? Eu estou fazendo essa pergunta para que você aí no sofá da sua casa pare e pense. Qual o motivo de nós acordarmos todos os dias pela manhã e irmos até a indústria, até o nosso escritório, até o nosso comércio? Que motivo nos dá forças para nos levantarmos? É a família, a esposa, os filhos, os amigos? O real motivo, eu te digo agora, é a possibilidade de você aproveitar as benesses do teu trabalho, os benefícios. O jargão já é conhecido, né? Hoje é sexta-feira da música. Então, na sexta-feira você começa a sentir o gostinho da cerveja gelada na garganta, do almoço de final de semana com a família, do passeio com os amigos, do esporte, do futebol, por aí vai. Porque a realidade é que a alegria de se trabalhar está na possibilidade de ter benefícios desse trabalho. É a alegoria do burro caminhando com uma cenoura logo à frente para que ele continue caminhando sempre. Essa é uma realidade do trabalho do homem no mundo, isso com certeza. E nós, empreendedores, devemos ter cuidado em relação a isso com os nossos negócios, com as nossas empresas. Qual é o motivo do teu empregado todos os dias ir bater cartão lá na sua empresa? Qual é o motivo? É o salário no final do mês? Existe uma alegria a mais que isso? Você está oferecendo algo a mais para ele? E a cidade? A cidade onde você está sediado está te oferecendo algo a mais para que você continue morando aqui, não mude lá para Montevidéu, para Buenos Aires, e numa situação bem remota ainda, que vá para as alegrias de Paris, Miami, estamos divagando aqui. Mas essa é a verdade. Por que você continua morando na cidade que você mora? Por que você continua trabalhando na cidade que você trabalha? Recolhendo impostos, contratando pessoas, investindo seu dinheiro, investindo as suas ideias aqui. O motivo, senhores governantes que nos assistem, o motivo é a possibilidade de que essa cidade nos ofereça benefícios para que nós continuemos aqui. Benefícios estes que estão em falta. A mobilidade urbana está se perdendo, conversávamos ainda há pouco aqui agora. A segurança pública, que pena, né? O que pode se falar de segurança pública na belíssima cidade de Joinville em comparação a 20 anos atrás? A educação não é de hoje que nós vemos na rede pública, principalmente, filas e filas a cada 6 meses de mães e pais tentando vagas na rede pública escolar. As nossas estradas nem calçadas, nossas ruas carecem de calçadas, nossos parques estão fechados nas segundas-feiras. Uma cidade que não oferece benefícios para os seus cidadãos, ela está pedindo que eles, infelizmente, debandem e vão embora, investir em um outro lugar. Então, fica aqui a chamada para todos nós, empregadores, que possamos oferecer para aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia melhores condições. E para aqueles todos que estão pleiteando um cargo público, uma função eletiva, ou trabalhando com um candidato, pensando na função que vai ter depois na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, no governo federal, quem sabe, o real motivo das pessoas votarem em você, das pessoas continuarem contigo, das pessoas continuarem morando na cidade de Joinville, na cidade onde você está hoje, e votando nela, é os benefícios que o poder público pode nos propiciar. E o principal benefício para nós empreendedores é nos deixar trabalhar em paz, com a carga tributária menor. Isso com certeza. O resto a gente faz.
Então, sem mais delongas, vamos fazer a pergunta que é característica de todas as segundas-feiras, aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET, em Joinville. Quem é quem? Tá, meu nome é Érico, eu sou oriundo de uma cidade pequena, lá do Vale do Rio Tijucas, fica em torno de 60 quilômetros de Florianópolis, e estou em Joinville há 43 anos. Então, o senhor Érico está há 43 anos investindo seu tempo, seu suor, suas ideias em Joinville e seu dinheiro também hoje em Joinville. Só que acredito que esse início não foi bem assim, né, senhor Érico? O senhor veio de uma cidade próximo a Tijucas, é? Exatamente. A cidade de? Canelinha. Canelinha. A cidade de Canelinha é muito conhecida pela fabricação de telhas e tijolos. Tijolos, telhas. Cerâmicas, em geral. Piso cerâmico. Eu lembro até, meu pai era um pedreiro conhecido de Jaraguá, no tempo que pedreiro era aquele cara que construía casas, tá? Agora a coisa está mais ampla. Mas o meu pai, eu lembro que ele falava das telhas Canelinha, né? Quando alguém perguntava, e aí, qual que é a telha boa? Telha de Canelinha. Não é propaganda, é a região que produz, né? Veja, Valmir, assim, ela foi famosa há muito tempo e produziu muita telha, muitos tijolos, tá? Na verdade, aquilo que você comentou há pouco, tá? A falta de estrutura, a falta de recursos, fez com que a grande maioria dos empresários, os pequenos empresários, fosse sucumbindo ao problema... Na região de Canelinha. Na região, certo? Foram migrando. Hoje, a gente tem 4 ou 5 cerâmicas de porte grande, talvez fabricando mais do que todos fabricavam. Sim. Tá? Mas todo esse povo acabou saindo do município, da cidade pequena como Canelinha, e acabou vindo para Blumenau, Joinville e por aí afora. Tá? Em busca de oportunidades melhores. E o senhor veio nessa época também a Joinville. Veja, o senhor casou em Joinville ou veio com a família já de lá? Casei em Joinville, mas com a moça, a mulher lá do próprio lugar. Voltei às origens para buscar... Para buscar a amada da sua vida, o senhor voltou para buscar na cidade onde o senhor nasceu. Exatamente. São quantos filhos dessa união? Eu tenho 3 filhos, tá? O mais moço hoje tem 31 anos, o mais velho 36. E os 3 estão integrados, envolvidos de corpo e alma no negócio que a gente escolheu para... Mas o senhor chegou em Joinville e já iniciou o negócio? Como foi a sua história? O senhor chegou em Joinville e se dedicou a essa atividade do comércio ao qual o senhor se dedica hoje, ou na época o senhor começou a trabalhar com outras coisas? No que o senhor trabalhou antes de ser o empresário que o senhor é hoje em Joinville? Então, Valmir, lá na pequena cidade, que eu chamo de pequena cidade, e eu gosto muito de lá, eu consegui fazer na época o curso ginasial e me formei no 2º grau, na época curso técnico em contabilidade. O ginasial é o ensino fundamental hoje, fundamental, rapaziada. E o curso médio, né, era o técnico em contabilidade que chamava contador. Sim. Eu cheguei aqui em Joinville formado contador. Na época até uma curiosidade, né? Na época, não é crítica de novo, parece que estou sempre criticando, mas não é. Na época a gente aprendia a trabalhar desde cedo na escola já. Sim. Hoje tem aí alguns pais reclamando porque os filhos varrem o chão da sala. Mas era normal fazer o ensino médio já junto com o técnico. Todo mundo podia escolher, tinha o curso de magistério. Não, tinha magistério, tinha o que chamavam de regional, né? Tinham várias possibilidades. E eu fui em busca de uma formação. Eu cheguei a trabalhar na roça. Meu pai foi ceramista uma época e a gente sabia quão duro era aquela situação. Sim. Então eu aproveitava os tempos vagos e procurei me desenvolver. Sim. Tá? Cheguei em Joinville em 1971, formado em contabilidade, época de crise de emprego, muito forte, muito difícil arrumar emprego, e eu comecei então a engatinhar. Trabalhei num banco, fiquei lá durante 1 ano e 8 meses, encarei, na época tinha a figura do contínuo. Sim. Não tinha emprego, eu estava em Joinville, eu precisava levar um dinheiro para casa. Meu pai não tinha como sustentar todo mundo. O contínuo naquela época
naqueles idos de não 71, informatização, ia para o banco fazer os pagamentos, aqueles que a gente faz hoje pela internet. Entregava como se fosse o carteiro nas indústrias, aquele aviso de vencimento, aviso, extrato, toda a correspondência do banco, eu pegava a bicicletinha e... Tá. Isso em uma época em que Joinville era toda pavimentada com pedras ainda. Boa parte. Pouco, né? Pouco pavimentada, né? Boa parte era barro mesmo. Essa rua daqui, a Coronel Santiago, tinha aqui a Engepasa na época. Sim. Tá? Eu vim muitas vezes aqui. Mas fiquei muitas vezes porque tinha muita correspondência aqui na região. Mas fiquei 3 semanas só como contínuo. Aí eu comecei a apresentar um certo encantamento no meu chefe, tá? Ele achou que podia confiar e acabou me promovendo. Em 1 ano e 8 meses eu já era chefe de seção. Tá? Tinha mais um espaçozinho que seria o gerente. Mas aí isso já era o ano de 74. Então, eu arrumei um emprego hoje é a Escola Técnica Tupi, na época Escola Técnica Tupi. E lá no Boa Vista? No Boa Vista. E lá fiquei durante 22 anos. 22 anos. O senhor fez carreira, então, na Escola Técnica Tupi, mas em qual função? Eu iniciei como auxiliar de contabilidade, é o que eu queria, né? Tá? E fui indo aos poucos, fui chefe de seção, daqui a pouco um supervisor. E quando eu saí em 95, quando eu resolvi buscar uma vaga de empresário, eu já era na Escola Técnica Tupi o diretor de administração, diretor administrativo. Nós éramos em 5 diretores, 4 diretores na área de ensino e uma área administrativa que era eu. Ainda deve ser esse modelo? O senhor não desconhece, não? Eu desconheço hoje, porque a Escola Técnica Tupi cresceu muito, muito mesmo. Tá? Na época nós tínhamos em torno de 2.500 alunos, hoje estão beirando os 12.000 alunos, com faculdade. Tá? E o senhor faz parte dessa história, interessante. Né? Graças a Deus sim, eu fiquei todo esse tempo lá, não tinha hora para mim começar nem para terminar. Nunca fui assim de me esconder, né? Eu tinha que fazer, ia lá e fazia. Tá? De fato, esse comentário que o senhor fez é bem plausível até. O empreendedor é aquela pessoa que não tem um horário para começar e também não tem um horário para terminar. Ele está disponível o tempo inteiro. Né? Sim. De início, quando é empreendedor, já disponível para suas ideias. E também observamos muitos empreendedores no dia a dia como empregados nas nossas empresas, porque eles são aquelas pessoas que se dispõem a vestir a camisa mesmo, né? E estão preocupados com a ideia, com o resultado final e nem sempre com o valor financeiro em troca disso. O pessoal até brincava lá, sabe, essa brincadeira de turma, aquela história de puxa-saco, isso, aquilo outro. Mas eu nunca deixei de participar de cursos que a escola sempre ofereceu. Tem um curso em tal lugar, das 8 da noite às 11, eu lá estava, eu queria me formar, eu queria me desenvolver. Aí acabei fazendo o curso de Ciências Contábeis. Sim. Comecei em 75, terminei em 75, 6, 7, 8, 9, 7, 8, por aí. E fiz logo depois o curso de Administração Financeira, curso superior, curso... Uma graduação já? Já era pós-graduação, que chama. Uma pós-graduação. Na área. Tá? E eu escolhi financeira porque eu já tinha passado pela contabilidade da escola, eu já era uma espécie de chefe, tá? E a parte financeira foi entregue aos meus cuidados. Então, entendo. E eu preferi então fazer a pós-graduação em administração financeira. Era até uma necessidade também e a sua vocação também já ia para esse caminho, né? Veja, de certa forma, na época, pelo menos, sim. Veja, uma época de inflação muito alta, muito... Isso foi em 1900 Foi em 74 a 95. Ah, sim. Em 95 já tínhamos entrado no plano cruzado, né? Sim. Naquela época era uma infinidade de planos, né? Plano real. É antes o plano real, né? Plano verão, plano Bresser, plano... Uma série de planos. E isso deixava a gente, naqueles momentos, até meio sem saber o que fazer. Aí,
Passar um dia, dois, você se inteirava e ia embora. Você não podia bobear com qualquer centavo Mas de na forma gaveta, nenhuma. Na gaveta. Você tinha que estar aplicando. Na época, overnight, você ganhava para o dinheiro dormir Exatamente. no banco. As instituições quando... pagavam por isso. Tá? É interessante, foi quando chegaram a venda de capitais nesse modelo da overnight, por causa da inflação galopante do Brasil. Mas, após isso, o senhor começou a se dedicar, na década de 90, já 95, em 95, como empresário, como empreendedor em Joinville. Me candidatei a um pequeno empresário, que eu me considero hoje um pequeno empresário. E a empresa? E aí, nasceu na época? Nasceu em 1º de julho de 95. Mas o nome da empresa foi? Michelutti. Michelutti. Então, seu Érico, nós vamos dar um intervalo aqui de 3 minutinhos. Não saiam daí, continuem com a gente, porque nós vamos continuar conhecendo mais da história dessa empresa que já é um dos símbolos de Joinville, até na área, é muito bem conhecido, que é a Michelutti Materiais de Construção. Michelutti Materiais de Construção. Então, não sai daí. Fique com a gente. Carteira na mão com segurança e rapidez é só na Autoescola Araquari. Oferecemos curso teórico com sala de aula climatizada, auxiliando você em sua primeira habilitação, reciclagem, renovação de CNH e adição de categoria. Tenha aulas com uma frota de veículos novos, instrutores e diretores pós-graduados na área de trânsito, pista de treinamento em anexo à autoescola, com aulas e prova prática realizadas em Araquari. Autoescola Araquari, Avenida Getúlio Vargas, 455, Araquari, ao lado da Casan. Fone 47-3447-1050. Vai construir ou reformar? Nilson Construções tem a solução. Tanto no litoral quanto na cidade, há 18 anos no ramo. Presente nas melhores obras, sempre com os melhores preços e qualidade. Obras chave na mão, com mão de obra em todo o material de construção. Faça um orçamento sem compromisso no telefone 3448-1093 ou 8429-3939. Emplacamento, segunda via de recibos, modificações de veículos, transferências, Despachante Expresso. Acesse o nosso site e tire suas dúvidas com o nosso atendimento via chat online. www.despachanteexpresso.com. Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Despachante Expresso. Pois é, amigos, voltamos aqui com o programa Quem é Quem, no canal 9 da NET em Joinville. Estamos conhecendo mais da maravilhosa história do senhor Érico, empresário em Joinville, dono da Michelutti Materiais de Construção. E antes de continuarmos as perguntas, eu já tirei algumas lições aqui. E é uma lição que eu tenho que compartilhar com vocês em casa. Não tem como você atingir o alvo que você quer, que você idealizou para você como empreendedor, se você não se profissionalizar, se você não aprender dia a dia, se você não se capacitar para aquilo ao qual você se dispõe. E nós vimos que o senhor Érico, vindo lá na beira do Rio Tijucas, né? Posso falar assim, na beira do Rio Tijucas até Joinville, numa época em que a 101 não era nem pavimentada, mas ele continuou se profissionalizando, se graduou, se pós-graduou, se preparou para ser o dono hoje da Michelutti Materiais de Construção. Não é mesmo, senhor Érico? É isso, Valmir. Assim, resolvi me candidatar a um pequeno empresário e fiquei matutando o que eu queria fazer. Tá? Como eu sou oriundo de uma terra de cerâmica, tinha alguns parentes que já tinham as lojas de material de construção, e eu já estava envolvido na área da construção civil. Sim. E eu resolvi me instalar com material de construção, pequeno material de construção. O endereço, na época, Rua 15 de Novembro, 6959. Uma pequena loja de 60 metros quadrados. Ali eu coloquei o material que eu podia colocar, ajeitei da melhor forma possível, e aí começou a luta, começou o trabalho, e começou a suar a camisa, começando a suar a camisa, eu na época e meu filho mais velho. O senhor havia saído do seu emprego anterior. Sim. E já era só empresário nessa época? Eu saí em maio, maio de 95, eu me desliguei da Escola Técnica Tupi. E 1º de julho de 95, eu iniciei o comércio nosso em material de construção. Na época, como já falei, num imóvel alugado,
5 anos depois a gente adquiriu já o imóvel próprio. Então, hoje nós temos 2 lojas, na Vila Nova, continua na rua 15 de novembro, agora no número 7.800, com a área construída, a área de disposição de material de 900 metros quadrados. 60 metros quadrados na década de 90, 95. 95, No ano de 2000. para hoje para 900 metros quadrados, disposição de material. Fora estoque. Fora estoque, pátios e equipamentos que a gente tem. Mas as 2 lojas de vocês hoje respondem por uma parcela significativa das vendas de materiais de construção em Joinville. A gente tem buscado, Valmir. Vocês atendem principalmente hoje na loja. No início, vocês atendiam que tipo de cliente? Construtoras, particulares, mais particulares? O início foi assim, bastante árduo, bastante sacrificado. Nós não tínhamos nome, não tínhamos. Então a gente atendeu o público que a gente chama o formiguinha. Tá? Aquele que vai no balcão. Vai lá no balcão e a gente usava de panfleto, usava de um pouquinho de rádio. Lá uma época fizemos um pouquinho de televisão, muito pouco, só uma chamadinha. Até que a coisa começou a andar um pouco melhor. Tá? A gente já começou a adquirir alguns equipamentos. Tá? Na época nós começamos em 4 pessoas. Tá? O tempo foi passando. Hoje eu teria que ter no mínimo umas 50, sim, se não fosse o investimento em equipamentos. Sim. Empilhadeira, carregadeira. Tá? No começo era tudo no braço mesmo? Era tudo no braço, na força física. Tá? E nós não teríamos hoje a mão de obra disponível para poder enfrentar essa demanda. Tá? De forma alguma. Hoje não se consegue um profissional ou um funcionário que queira lá descarregar um caminhão 7.000 telhas. Mas até porque a concorrência do mercado de vocês hoje já está também mais capacitada, né? Hoje, por exemplo, um exemplo para o empreendedor que está em casa pensando em abrir uma loja de materiais de construção em algum bairro novo da cidade. Você abrir uma loja sem um investimento hoje numa empilhadeira, em um estoque coberto, é praticamente suicídio, não vale a pena. Exatamente, acho que é querer acabar com o dinheirinho dele, o capitalzinho dele. Você não vai conseguir enfrentar uma loja que carrega rapidamente, por exemplo, até porque hoje vem tudo no pallet, né? Praticamente. Desculpa. Eu até me orgulho de dizer que eu fui a primeira loja de Joinville, fora Casa d'Água, que comprou uma empilhadeira. Mas olha, foi uma inovação. Em 2001, eu tive dificuldade em conseguir o cimento em pallet. Que o CD da Votoran aqui em Joinville não queria paletizar. Eu tive dificuldade em conseguir madeira, todo tipo de material. Hoje, são poucas as lojas que não têm empilhadeira, não têm uma boa carregadeira. Tá? E hoje eu penso, amanhã, em breve, um Munk no caminhão, para ter a facilidade de colocar em cima do caminhão com a empilhadeira e tirar de cima do caminhão e colocar no chão, no terreno do cliente, com o Munk. De certa forma, até a mão de obra fica mais fácil de se encontrar, né? Porque não é todo mundo que está disponível também hoje para fazer a força que... Eu também trabalhei na roça, eu falo antes, não é todo mundo está disponível mais a colocar uma enxada nas costas como a gente fez, né? Então... Até porque não se queria, né? Não se queria. Hoje, uma enxada, você não se queria mais. Sim, sim. Tá? No mínimo, você tem que ter um tratorzinho tobata. Exatamente, é verdade. Não vai. É verdade. E, na verdade, assim, a gente começou, na Vila Nova não tinha lojas, mais ou menos, assim, que fosse conhecida, lojas grandes. Sim. E eu, mais uma vez, eu me orgulho. Eu forcei a Vila Nova, os meus concorrentes, que eu nunca tratei de concorrente, eu chamo de parceiro, precisava de material, eu pedia deles emprestado, eles precisavam, pegavam comigo. E a gente foi fazendo com que o bairro fosse crescendo e as lojas também. Hoje nós temos 3 grandes lojas dentro da Vila Nova. Tá? 3 grandes lojas de materiais de construção. Tá? Nós somos concorrentes, entre aspas, parceiros, na verdade. Isso tudo eu agradeço, tudo eu acredito à ACOMAC, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, que eu até disse essa semana lá numa das nossas reuniões, eu queria ter conseguir fotografar o ano de 94, o que eram as lojas, o que eram as empresas de material de construção,
e comparar com as lojas hoje, para você ver como você vai ficar assim, boca aberta, você não vai acreditar. E a Comac, é interessante o senhor lembrar isso, a Comac é uma associação que reúne as lojas, os comércios. Os comércios. Né? Como que um novo empresário do ramo pode se filiar à Comac? É só chegar lá na Comac e se filiar? Não. É só. Na verdade, assim, a Comac está indo atrás hoje. Nós temos está buscando mais filiados. Vendendo a Comac, vendendo o nosso serviço. Eu tive a honra de ser presidente da Comac durante 2 anos. As eleições da Comac são... todo mundo vota, só delegados? Como que é? Associados. Todos os associados votam... São convidados a votar. Vai lá votar, apresentar sua chapa. Mas, normalmente, a Comac tem conseguido não abrir. Porque se eu monto uma chapa, você monta outra, aí você ganha de mim, eu me reservo, eu acabo me afastando, porque sempre fica... É interessante. Existe democracia, mas sem sectarismo, né? Isso. Sem muita divisão, é isso? Agora, assim, não é que eu vá hoje assumir a Comac e ser eternizado na Comac. Nós fazemos com que a cada biênio, tá, um novo presidente assuma. A gente já começa a treinar um diretor para que ele assuma a Comac 2 anos seguidos. Muito bom, interessante isso. E a Comac hoje trabalha para o associado. Mas essa é a beleza da democracia nas instituições, né? Você sempre fazer uma troca por alguém capacitado, sim. Né? E sempre trocando, mas sem grande violência, né? O que a gente vê em muitas instituições hoje são administradores, né, até da coisa pública, muitas vezes, está aí há anos eternizado, né, entronado no lugar. Né? Ninguém mais consegue... Ninguém com ideias novas consegue se sobrepor aquilo. E ingessa o sistema. Ingessa o sistema, com certeza. Nós temos assim, eu gosto, né? Todas as segundas-feiras a gente tem reunião lá na Comac. Eu tenho dito assim, às vezes não, digo sempre, que a Comac, os associados da Comac, nós não somos concorrentes. Todos nós somos amigos. São parceiros de negócio. Família vai ter um churrasco, tem uma cervejinha, todo mundo paga a sua conta. Não é a Comac que banca. Tá? Perfeito. Você que é associado não foi lá, você não está pagando a conta para mim. Tá? Eu pago a minha conta. Isso representa no crescimento que vocês tiveram, o tamanho das empresas que vocês têm hoje em Joinville. Né? Joinville tem hoje um universo de umas 500, 600 lojas de material de construção. Nós conseguimos hoje arrebanhar somente em torno de 250. Tá? E estamos numa campanha contínua para buscar novos associados, dizer para eles o que é que a gente oferece para eles. Muitas vezes o que a Comac consegue para mim, aquele que não é associado, ele também se beneficia. Com certeza. Tá? Nós temos assim, algumas coisas que envolvem um investimento. Tá? Por exemplo, nós temos convênio com a empresa, com a concessionária de caminhões. Tá? Para adquirir caminhões? Adquirir caminhões. E, na minha época, a gente começou, a Brightcom interessou-se. E nós conseguimos, a nossa ideia não era assim, buscar dinheiro para a Comac. Hoje até a Comac ganha participaçãozinha. Teve até porque ela tem que se manter, né? E sem dinheiro você não faz nada. Ganhamos um carro da empresa. Mas a gente colocou, no nosso segmento, num ano, 170 novos caminhões. Não é 7 caminhões, não é 17 caminhões. Isso representa um benefício não somente para os associados, né, mas um benefício até para toda a cidade de Joinville. É que são caminhões novos, acredito, são novos? Novos. Caminhões novos trafegando pela cidade, aí carregando material de construção, que é um produto extremamente pesado. Faz parte daquela foto que eu queria ter em 94, os veículos que existiam, para comparar com as de hoje, os veículos que estão lá no meu pátio, que estão no pátio da sua empresa, de todo mundo. Para mostrar essa evolução, né? Eu queria parabenizar hoje a diretoria da Comac, da qual eu faço parte, eu sou um diretor, que não se cansa, não se priva, para buscar sempre o bem para os empresários, para o segmento. Queria deixar aqui um convite para as empresas, para as lojas que não são associadas à Comac, que façam a sua integração, visite-nos na Comac,
a reunião é aberta. Enfim, eu acho que a forma de nós crescermos é o cooperativismo, tá? Um ajudando o outro e dando suas mãos. Queria agradecer, então, a minha família, especialmente a minha esposa, a Dulce, meus 3 filhos, na ordem, do mais velho para o mais moço, Cassiano, Rodrigo e Luciano, que se não fosse eles, os 4, eu teria que ter suado muito mais. Eles me ajudaram muito. Então fica aqui o agradecimento e muito obrigado. Dá um 3, 2, 1 que eu vou, vai. 3, 2, 1. E para vocês também, o meu, a partir dessa parte? Isso. Tá, beleza. Então quer dar mais um 3, 2, 1 aí, não? 3, 2, 1, gravando. E para vocês também o meu agradecimento por ter nos recebido aí nessa noite de segunda-feira, a nós aqui da TV Babitonga, canal 9 da NET em Joinville. E também meu agradecimento pelas lições aprendidas aqui com o senhor Érico nessa noite. Senhor Érico, muito obrigado. Estarei e sempre até a próxima. À disposição, pode contar com a gente. Tá bom, muito obrigado por ter estado conosco. Também pode contar conosco aqui. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Não percam o programa Quem é Quem? Aqui, na TV Babitonga, canal 9 da NET em Joinville.